pessoal, continuando a nossa aula sobre avaliação, agora eu vou trazer para vocês alguns esquemas com frases, com sentenças que são chave para identificar o tipo de avaliação. Isso vai ajudar vocês na hora de olhar as questões da prova e poder marcar e a perspectiva que está trazendo ali na assertiva, se é formativa, se é diagnóstica, se é classificatória, somativa ou, naquele caso específico, se é uma avaliação comparativa, certo? Então, esses esquemas vão ajudar vocês pontualmente a identificar o tipo de avaliação, então eu acho que são bem importantes. Vamos aqui para a avaliação diagnóstica. Vai compreender as dificuldades do aluno e a origem delas. Aqui, nessa avaliação diagnóstica, ela vai ser no início de um processo de ensino e de aprendizagem. Geralmente, a gente faz a avaliação diagnóstica lá no início do ano. Os municípios, eles estão agora com uma dinâmica de fazer a avaliação municipal diagnóstica. Então, da rede municipal se faz uma mesma avaliação em todas as escolas nos anos de língua portuguesa e matemática para saber qual é o nível de aprendizagem de dificuldades nas habilidades da base, das habilidades da BNCC e do referencial do município, para que a gente possa trabalhá-las de uma melhor maneira. E aí, fazendo esse diagnóstico lá no início do ano, a gente começa a se aprofundar nessas habilidades. Então, seria uma maneira de identificar quais são as dificuldades e a origem delas. Às vezes não é lá no 4º ano, como no meu exemplo, né, que sou uma professora de 5º ano, às vezes a origem é lá no 3º ano. Uma habilidade que o aluno não desenvolveu no 3º que está influenciando em aprendizados do 5º, por isso que a origem vai ser importante. Também identifica potencialidades e dificuldades dos alunos, porque faz um diagnóstico. Afinal, o que o meu aluno sabe, potencialidade, e o que ele ainda não sabe, justamente, né, nessas avaliações do município. A gente tem depois umas tabelinhas lá, todas as habilidades já desenvolvidas, aquelas habilidades que os alunos foram muito bem, e todas aquelas que os alunos não conseguiram ir bem na prova, que tem dificuldade, que a gente precisa retomar no nosso trabalho, para que a gente possa depois, então, se aprofundar nas habilidades do ano letivo. Acontece no início do ano letivo ou de uma nova fase educativa, importante, tá? As bancas vão trazer, assim, no início do ano letivo, como eu estou falando para vocês, ou de uma nova fase. Por exemplo, na EJA, a EJA é por semestre, pode acontecer lá no 2º semestre, uma nova avaliação diagnóstica, que é uma nova fase, para a gente saber qual é o nível daqueles alunos que estão ingressando na EJA. Um exemplo para você saber. Essa avaliação traz informações que vão nos auxiliar, né, que auxiliam a nós professores sobre como e o que nós vamos ensinar para os nossos alunos. Afinal, né, a partir daquelas dificuldades e potencialidades, nós vamos organizar o nosso planejamento. Também identifica o que os alunos sabem e o que eles ainda precisam aprender. Olha o link lá com as dificuldades e potencialidades, o que eles já aprenderam e o que eles precisam aprender a partir da nossa prática pedagógica. E o que eles já aprenderam é a base para que a gente desenvolva outros conteúdos. Por a gente aprender, trabalhar outros objetos de conhecimento, que seriam os conteúdos da professora aqui, que é antiga, né? Esses objetos de conhecimento, eles têm que ter algumas coisas já desenvolvidas. Se eles não aprenderam, como é que eu vou trabalhar o conteúdo do ano? Eu preciso retomar as habilidades para então construí-las e partir para as novas do 5º ano. Como eu disse para vocês, eu tive que voltar em habilidades de 3º ano, de 4º ano, para chegar em habilidades do 5º, e algumas eu ainda nem consegui chegar. A avaliação diagnóstica vai possibilitar ao professor identificar as mediações pedagógicas mais adequadas a cada caso. Porque às vezes, quando nós fazemos uma avaliação diagnóstica, nós temos ali habilidades que 90% da turma atingiram, mas tem 10% que não. Então, para aqueles 10% a mediação vai ser de um jeito, para os outros 90%, outras atividades, outras possibilidades a gente vai trazer. Vai focar no que cada um precisa. Depois da avaliação diagnóstica, e eu vou botar aqui só um adendo, né? A gente tinha aqui o LUQES, investigar e intervir. Então,
Deixa eu colocar uma flechinha para a gente fazer um esquema mais completo aqui. Porque daí não é só do Lucchesi. Início do ano ou de uma fase, certo? Fica aqui, então, marcado para vocês. Nós vamos para a avaliação formativa. É um outro tipo de avaliação que não classifica, que acompanha os alunos, que visa o processo de desenvolvimento e que pensa que avaliar é um projeto de futuro. Se olha o presente com foco no futuro, no desenvolvimento do aluno. Eu acompanho o presente, eu olho o presente, mas eu acompanho esse aluno para que no futuro ele aprenda. Hoje ele não sabe, mas amanhã, que é o futuro, ele pode saber, desde que eu, como professor, auxilie ele nesse processo. Então, é pensar no hoje com foco no amanhã. O que eu vou fazer amanhã a partir desse hoje que o meu aluno apresenta? Considera o valor e a qualidade da aprendizagem. Ou seja, mais do que a nota. O quanto que o meu aluno cresceu. Ele pode não ter me dado a habilidade como eu esperava. Não construiu todas as habilidades esperadas, mas ele construiu algumas. Tendo em vista que ele não tinha nenhuma delas no início do ano, né? Hoje ele não tinha nenhuma delas, mas daqui a 15 dias ele construiu uma. Então, a qualidade melhorou. Ele tem valores adquiridos nesse processo. A nota, a quantidade vai acontecer ao longo do processo, mas a qualidade que ele vai adquirindo de sair de uma perspectiva para outra melhor é muito mais importante do que só a nota, que é o que a classificatória nos traz. Acredita que a aprendizagem se dá na relação com o saber, ou seja, o aluno lidando com esse processo de construção do conhecimento a partir daquela perspectiva de que a gente encontra ali do potencial que ele tem, ainda que ele ainda não tenha construído, é redundante, né? Mas ainda não construído nesse processo. Ele pode aprender. A autoavaliação, olha aqui, lembra que eu disse que a Jussara Hoffmann era a avaliação mediadora e que a avaliação mediadora seria um exemplo de avaliação formativa? E aí eu coloquei a autoavaliação como exemplo da avaliação mediadora, trazemos para a avaliação formativa. No exato momento que o aluno se autoavalia, ele está fazendo um processo de formação. Ele está olhando para si e para os seus conhecimentos e vendo o quanto ele cresceu nesse processo. Eu posso, né, enquanto aluno não alfabetizado, ainda não saber ler. Mas quando eu cheguei aqui, eu não conhecia o alfabeto ainda. Agora eu sei todo o alfabeto. Enquanto aluno, ainda que eu não saiba ler e escrever, eu já aprendi os sons de algumas letras. Eu já consigo escrever palavras que eu não escrevia. Eu já estou, né, conseguindo ali formar algumas sílabas, já estou no silábico. A gente, enquanto professor, consegue ajudar o aluno nesse processo de autoavaliação. Eu não sei ler, não, mas tudo bem, tu não sabe ler, mas tem coisas que tu aprendeu, me conta. Tu sabia todas as letras como tu sabe hoje? A gente vai ajudando esse processo de autoavaliação se o aluno ainda não tem uma maturidade para isso. E vai auxiliando ele nesse processo, mas geralmente eles conseguem, desde o início do ano, né? O que tu aprendeu? Eles conseguem fazer essa reflexão, ainda que sejam crianças, eles conseguem. Contribui para o aprendizado do aluno, porque foca no processo de aprendizagem, parte da dificuldade para a aprendizagem, do não conquistado ainda para aquilo que se pode conquistar. E, pessoal, olha essas características aqui. Contínua, cotidiana, sistemática, todos os dias, com acompanhamento, com registro, com critérios bem definidos. O que eu quero deste aluno? Com essas atividades, com essas estratégias, o que eu espero desenvolver com este aluno? Pode ser
que às vezes a gente se frustra porque quer várias habilidades, mas a gente tem que ser realista. Não conquistei todas essas habilidades, mas o que ele conquistou dentro das possibilidades dele? O quanto que ele conseguiu crescer dentro das possibilidades do que ele tinha e de como ele está. Então, contínua, cotidiana, sistemática, processual, com critérios bem definidos. Depois nós temos a avaliação somativa. Deixa eu até, prof, colocar aqui que eu acho importante. Processual, né, ao longo do processo, são algumas características bem importantes para vocês. Vamos falar da avaliação somativa, que seria, na perspectiva mais tradicional, dentre as três. Se nós formos comparar as três, eu nem estou falando da comparativa, porque, como eu falei, se a gente for olhar as bancas em si, os estudiosos em avaliação, eles trazem três. Tem uma banca específica que está trazendo a comparativa aí, ela encontrou alguns artigos na internet, existe, né? Não é algo tão valorado no meio acadêmico, mas então ela decidiu trazer. Mas a gente trata sempre em níveis de bancas nacionais, três com mais amplitude e com mais força, ainda que apareça numa banca e essa comparativa, daqui a pouco as outras possam querer segui-la. Essa avaliação somativa ou classificatória, então tá aqui, ela classifica, ela se foca em quantidade, né? Ela é quantitativa em números, em soma de notas, e ela é pontual. Então, essa característica de pontualidade, para mim, é a mais forte delas. Por que que essa, para mim, é mais forte? Porque ela não acontece ao longo do processo. Ela vai acontecer no final do bimestre, do trimestre. Ela vai acontecer depois que eu dei todo um conteúdo, um bloco de conteúdos, eu vou lá e faço uma prova. E eu não dou para o aluno a chance de rever o seu erro, de reconstruir um processo de aprendizagem. Eu vou fazendo provas pontuais no final de um trimestre, no final de um bloco de conteúdos, e depois eu somo e faço uma média no final do ano, ele aprovou ou não aprovou. Eu não dou uma possibilidade de reconstrução. E aí, né, diz lá na legislação que de preferência deve haver períodos de recuperação ao longo do processo avaliativo, mas não diz que é obrigatório. Ou seja, pode ser ainda que se faça lá no final do ano, igual era no meu tempo. A maioria das escolas tem aí um processo de recuperação preventiva no trimestre, mas que é pontual também. Não faça a cada instrumento. Faz-se a prova pontual e depois faz uma prova pontual de recuperação. Não se retrabalha o processo de ensino e de aprendizagem e o aluno que foi mal vai mal de novo. Ou seja, se classifica. Essa avaliação, ela usa conceitos, notas, menções, o AP, o NA, o A, né, de atingiu parcialmente, para promover ou reter os alunos. Acontece no final de um ciclo, no final de um bloco de conteúdos, avalia só o resultado final, então o processo não interessa, tem caráter de exclusão, pois não considera todo o caminhar desse aluno, tudo aquilo que o aluno constrói, né? O aluno chegou de uma forma, ainda que ele não tenha aprendido todas as habilidades, alguma coisa ele aprendeu. O que ele aprendeu? Não interessa. Interessa o que ele colocou no papel. Se naquele dia ele estava com dor de cabeça, com dor de barriga, não sei o quê, e eu sei que ele vai bem no caderno, que ele responde as questões, que ele participa, eu sei que ele sabe, não interessa. O que vale é o papel. O que ele me mostrou naquele documento. E aí é extremamente excludente, porque tem alunos que às vezes no documento, naquele dia, não foram bem, mas é um aluno extremamente competente
extremamente habilidoso. Eu sei que ele tem as habilidades construídas e que ele vai saber usar as habilidades no dia a dia, ele só foi mal naquele instrumento. E aí eu vou dizer que ele não sabe, porque ele não foi bem naquela prova. É o que a somativa faz, a classificatória faz. Avalia todo o conteúdo de um período, todo o conteúdo dado pelo professor. Não tem aquela questão de fragmentar, no sentido de, agora, eu trabalhei essa habilidade, então vamos ver como é que o aluno está nessa habilidade aqui, porque essa habilidade vai contribuir para uma outra, mas se ele não construiu essa habilidade, como é que eu vou trabalhar a outra? Não. Dá todas as habilidades possíveis e depois avalia o aluno. E depois, a nossa avaliação comparativa. Então, comparativa vem justamente de comparar uma coisa com outra, uma prova com outra, um conhecimento com outro. Checa se os alunos dominam um tópico de conteúdo. Então, não é de um trimestre inteiro como a somativa, é de um tópico específico. Vamos avaliar divisão. Então, vamos comparar o processo de divisão de hoje e de amanhã. Deseja saber o que o aluno apresenta de domínio de um conteúdo. Multiplicação. Será que meu aluno domina a multiplicação? Ela vai comparando o aprendizado e muita gente gosta desse tipo de avaliação, escolas fazem, porque dá feedback contínuo para a família. Ó, Joãozinho, nessa avaliação de divisão, ele foi super mal. Então, ó, família, vamos lá, não foi bem aqui nessa prova. Então, nós vamos fazer outra semana que vem, divisão. Aí a família vai tentar ajudar o Joãozinho. Aí faz outra avaliação. Ah, agora, ó, o Joãozinho passou de nota 2 para nota 6. Ó, já deu, comparando as duas avaliações, ele melhorou. Então, dentro do processo de divisão, ele não foi bem, não sabia quase nada, e agora ele deu uma boa melhorada, mas ele pode melhorar. Vai comparar um conteúdo dentro de mais de um instrumento. Aplicada durante ou depois de uma aula, no final da aula. Dei o meu conteúdo de divisão, vamos lá, prova surpresa. Aí depois na outra aula, prova de novo. Quero ver como é que vocês estão. Abrange parte do material, porque é parte de uma matéria, parte de um conteúdo. Compara o aprendizado anterior com o adquirido naquela aula. Ontem, o João estava assim. Amanhã, faço de novo, reviso de novo o conteúdo e faço uma avaliação. Isso pode ser pelo instrumento, às vezes a gente vai fazer com uma anotação, mas para dar o feedback para a família, geralmente a gente tem a prova, o físico, justamente para a gente conseguir ali mostrar, ó, aqui ele estava nota 2, aqui ele está nota 8, olha como ele melhorou, o que foi feito. Vocês seguiram as dicas que eu dei, principalmente no que se diz de feedback à família, de ver o domínio do conteúdo ou de mostrar para a família que não se tem o domínio do conteúdo, de mostrar o erro para a família. E aqui, para a gente terminar nossa aula de avaliação, tem as abordagens da avaliação. E eu falo aqui mais um pouquinho, A avaliação mediadora, a avaliação que tem um caráter includente e qualitativo, e a avaliação das competências, que sempre que vocês ouvem falar assim, de competência, a gente vai lembrar do Philippe Perrenot. 10 competências para ensinar, 10 competências para o professor ensinar no século XXI. Perrenot. Ele que gosta de falar dessas competências. Então, avaliação mediadora da Jussara Hoffman identifica o nível do aluno ajudando a evoluir. Ou seja, ver como é que o aluno está e aí faz mediação pedagógica para que ele possa se desenvolver e aprender mais. Parte do saber do aluno para a construção de aprendizagem, daquilo que o aluno já construiu para a construção de saberes. O Lucchese, ele pensa na avaliação, olha aqui no quadro de novo, ela tem que investigar e ela precisa intervir. Investigação e intervenção. Ela tem um cunho
de inclusão e um cunho, se a gente voltar aqui para o nosso esquema, de qualidade, mais qualitativo do que quantitativo para o Lucchesi. Para ele, vale mais a intervenção para que o aluno aprenda do que o número, a nota, tanto que ele faz uma crítica aos exames, se vocês lembrarem que a gente falou nas aulas anteriores. Então, ele utiliza a avaliação diagnóstica, para ele é importantíssimo, e vai envolver conhecimentos, habilidades e hábitos também nesse processo de avaliação. Não é apenas o conhecimento, não é só o cognitivo que o Lucchesi considera importante. E por último, a avaliação das competências do Philippe Perrenot. Nós temos aqui a avaliação formativa para a construção de competência dos alunos, em que a avaliação é contínua. Se eu quero formar o meu aluno, eu vou trabalhar continuamente o processo de avaliação e de construção do conhecimento. Todos os dias, processualmente, continuamente eu avalio, eu dou possibilidades de construção do conhecimento. Então, ele tem uma perspectiva, essa avaliação de competências tem uma perspectiva de avaliação formativa. Ok? Dentro do material de vocês tem lá aquelas 27 lógicas absurdas do Lucchesi, não deixa de ler e me conta depois, me chama lá no Instagram, prof, que absurdo, e existe mesmo, tem uma lá que já aconteceu, eu vejo algumas coisas que eu faço também, como eu disse para vocês, não vou tirar aqui dos meus ombros algumas que às vezes a gente comete não é nem por mal, né? E aí a autorreflexão, poxa, não posso mais falar isso, porque não é para usar a avaliação como uma forma de excluir, de apavorar, de cercear os alunos. A avaliação é para ser uma estratégia, um meio pedagógico de auxiliar os alunos à construção de conhecimento. Ok? Até a próxima aula!